Mônica Bergamo comenta os impactos dos bombardeios de Israel no Líbano sobre o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é a maior comunidade libanesa do mundo. Mônica, bom dia para você. Exatamente. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Estava ouvindo aí vocês falando sobre esse tema tão trágico, né? O Megali, o bombardeio de Israel sobre o Líbano começa a impactar o Brasil em um novo patamar, Megali, com questionamentos ao governo de Israel mais amplos, né, do que os que foram vistos até aqui no conflito de Gaza, né, no Brasil, eu estou falando, por uma razão que você já disse aí, o Brasil é o lar da maior comunidade libanesa do mundo, são 7 milhões de libaneses ou descendentes, de acordo com o Itamaraty, vivendo no Brasil. O Líbano, Megali, abriga o maior contingente de brasileiros no Oriente Médio. Né? São 21 mil brasileiros no Líbano. Esse adolescente morto, né, enfim, tomara que seja o único brasileiro morto lá, mas são 21 mil, para a gente ter uma comparação, Megali, em Gaza, havia pouco mais de 100 brasileiros ou descendentes, né, um número infinitamente menor. Você imagina que se esses 100 brasileiros já causaram impacto aqui, você imagina o que não vai ser se esses bombardeios seguirem num país em que há 21 mil brasileiros. Né? Então, o impacto direto é outro. No Brasil, é só a gente olhar para o lado que a gente percebe essa incrível influência libanesa, maravilhosa influência libanesa, né? Um dos maiores hospitais do país, o Sírio-Libanês, grandes médicos, grandes cientistas, grandes empresários, clubes tradicionais, uma influência na política gigantesca. Basta a gente lembrar que um ex-presidente brasileiro com origem libanesa, Michel Temer, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem origem libanesa, que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem origem libanesa, né? Que o Gilberto Kassab, que é um ex-ministro político dos mais influentes do Brasil, é de origem libanesa, todos com forte conexão com a história dos seus antepassados e com o país. Então, diante do dia mais mortífero, né, no Líbano em décadas, com mais de 500 mortes, eu acho que esse número você deve estar repetindo aí, né, Megali? 500 mortes em 24 horas, 50 crianças, 94 mulheres, entidades começam a se manifestar no Brasil, né? A Associação Cultural Brasil-Líbano, a Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, e até vozes que até então não se colocavam criticamente contra Israel, começam a ser ouvidas. Né? Um exemplo é o próprio ex-presidente Michel Temer, né, que verbalizou um sentimento dessas pessoas que vêm se manifestando, que eu tenho acompanhado de forma intensa, né, em grupos, empresários, médicos se manifestando contra esses ataques, indignados, muito entristecidos. E o Michel Temer, eu conversei com ele ontem, e ele conversou comigo e ele deu declarações em ombro. Você sabe que o Michel Temer é difícil, né? Ele criticar assim fortemente alguém, porque ele tem aquele jeito dele que a gente conhece mais, vamos dizer, não diria ponderado, mas enfim, não fala à toa, vamos dizer, não fala o tempo todo. E ele diz aqui que o conflito está matando milhares de libaneses de um lado, milhares de palestinos de outro, prejudicando os israelenses. A gente viu aí que não há mortos ainda nesse conflito, tomara que não haja, né, do lado de Israel. Israel tem um sistema de defesa aéreo poderosíssimo, né, que intercepta os foguetes. Mas o que ele disse aqui? Ele falou: eu vi fotos de crianças despedaçadas, desesperador, horroroso, e falou algo, o Megali, muito parecido com o que você estava falando aí, né? Ele falou aqui, ó, quem está levando adiante essa escalada de conflitos é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é líder de um governo de extrema direita, né? E que, para se manter no poder, leva adiante essas barbaridades. Né? O Temer fala também que é preciso distinguir o povo judeu do governo de Netanyahu. Ele disse que já teve em Israel. Ele teve como vice-presidente, inclusive. Ele era vice da Dilma e ele fez uma visita a Israel. E ele fala que viu a maioria do povo querendo paz, querendo acordo. Cita Shimon Peres, ex-primeiro-ministro do país, cita o escritor israelense Amos Oz, enfim. Uma voz aí que é uma voz que não é, né, o Megali, quando o presidente Lula fala, né, fala e diz que Israel comete genocídio, tá? Voltou a dizer isso novamente,
sempre há uma reação, a esquerda é contra Israel, a esquerda abraça os terroristas do Hamas, sempre tem essa reação. Com o Temer vai ser bem difícil, né, colocar esse carimbo, porque o Temer definitivamente não é de esquerda, definitivamente não é um apoiador do Hezbollah, né? Então, que é o grupo fundamentalista que joga os foguetes sobre Israel, ataca Israel, de fato, mas, obviamente, as forças são totalmente desproporcionais, né? E os impactos em cada país são totalmente diferentes. E no Brasil, então, portanto, um impacto que a gente espera que não cresça, porque a gente espera que isso cesse logo, né, Megali? E é natural que esse conflito ganhe muito eco aqui no Brasil, né, Mônica? Eu tava vendo os números aqui. Aliás, me perdoe se você já tiver dito algum deles e eu tenho acabado perdendo sua informação aqui enquanto eu estava pesquisando. Não estava prestando atenção no que eu estava falando, mas tudo bem. Sim, senhora. Só que aí eu vou dar aquela pesquisadinha, eu posso ter me distraído aí começa a dispersar, né? Acontece. São 120 mil judeus, segundo a Confederação Israelita do Brasil, que vivem aqui no país. Isso representa 0,0% da população do Brasil, mas é muita coisa, tá? É a 10ª maior comunidade israelita no mundo e a 2ª maior da América Latina, perdendo somente para a Argentina, mas à frente do México. Os árabes são muito numerosos. São 3,2 milhões de libaneses ou descendentes, segundo o Ibope, quando a gente conta muçulmanos. São entre 800 mil e 1,5 milhão, 11 milhões de imigrantes e descendentes de países do Oriente Médio. Esse número é contestável, porque tem gente que fala em 15 milhões, tem gente que fala em 10 milhões. Vamos fechar aqui em muitos milhões. Só os libaneses representam, portanto, 1,5% da população brasileira. É muita coisa, é muita gente que está muito interessada no que está acontecendo naquela região. Sim, muito indignada. Por isso, né, os questionamentos são: era necessário um ataque dessas proporções, desalojando 500 mil pessoas em 24 horas? Que o Hezbollah jogava os foguetes em Israel, isso é inegável. Sim, jogava. Porque o Hamas fez um apelo ao Hezbollah por apoio. O Hezbollah jogava esses foguetes como uma manifestação de apoio, né? Então isso é inegável. Agora, a resposta, ela é adequada, apropriada, ou é o que o Michel Temer está falando? É uma barbaridade para que o Netanyahu se mantenha no poder? Esses são questionamentos legítimos que vão ser feitos, são e serão feitos, né, o Megali? E só para a gente, quer dizer, quando teve o ataque de 7 de outubro, obviamente que houve uma comoção da comunidade judaica no Brasil. Eu me recordo de eu mesma ter conversado com pessoas mais próximas, se tinha familiares, se tinha amigos, e agora, mesma coisa, eu fiz com amigos meus que têm origem libanesa, e aí, assim, é isso, né? Médicos, a mãe teve que ir para o norte do Líbano correndo, idosa, a outra trouxe a mãe para o Brasil, uma empresária, trouxe a mãe para o Brasil, porque lá... Então, óbvio que o impacto aqui já está sendo muito grande, e pode ser gigantesco se esse conflito, de fato, for mortífero, né? Como está se anunciando. Eu vi aqui uma tabela do New York Times mostrando o número de mortes, né, na guerra de Israel e Líbano de 2006, foram 1.000 mortes em um mês. Aqui foram 500 mortes em 24 horas. Então, se seguir nesse ritmo, vai ser algo o que todos temem, né? Uma segunda Gaza. Muito bem. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa quinta-feira para você, Mônica. Obrigada para vocês também.